Então, a gente vai dando continuidade à nossa série, a série de conversas do Porto Alegre em Cena virtual. A gente fez até uma figurinha que é o Porto Alegre em Cena com um arroba, para a gente identificar um pouquinho o virtual. E, e é uma conversa essa, então a gente se interrompe, a gente fala, uma conversa, bem conversa mesmo, para a gente falar de teatro, de performance, de arte, para a gente falar coisas falar de pandemia, para a gente falar de vários assuntos que são bem pungentes nesse momento, mas falar de arte sob o ponto de vista, né, da beleza, né, daquilo que nos salva como artistas e que a gente acredita fazer para além da, das nossas necessidades, das nossas crenças. Então, a ideia dessas conversas mesmo é que a gente possa, enfim, o Andrei Bessa e a Andréa Pires, esses criadores, artistas brasileiros, cearenses, os dois moram em Fortaleza. Os dois são de Fortaleza? Sim. Então, os dois de Fortaleza e integram junto com outros quatro artistas, né, a Inquieta Companhia, que é uma companhia incrível e, e a gente vai falar sobre isso, sobre essas performances, sobre o trabalho de vocês e, e é um dos grupos que a gente tinha convidado, que eu tinha como curador do festival, convidado para estar presente com um trabalho que chama-se Pra Frente o Pior, que é uma criação do grupo. Eu assisti esse trabalho em 2018, se não me engano, é, e depois assisti de novo no ano passado, esse ano, assim, no olho do furacão da pandemia, em São Paulo, na programação da MIT BR, e inclusive não era na sala original, era para ser no CCSP, acabou sendo lá no Chat Container, e assisti pela segunda vez, porque a gente já tinha feito convite, né, já tinha visto o trabalho, e já tinha feito convite não só para virem mostrar o trabalho aqui, né, para Frente Pior, mas para fazer uma coisa que cada vez mais a gente tem gostado de fazer, por acreditar muito nessa troca entre os artistas, né, colocar os artistas de diferentes regiões, diferentes lugares juntos para a gente conversar, trocar, conhecer o trabalho uns dos outros e, enfim, é, para trocar ideias sobre as realidades de cada cidade, de cada lugar, mas também a gente poder pensar sobre as questões estéticas que movem os trabalhos dos grupos, das companhias, de quem está ligado nesses trabalhos bem performáticos mesmo, né, que de alguma forma trazem esse híbrido de várias essas interdisciplinaridades, assim. Então, e o trabalho era um trabalho que viria então para Porto Alegre para apresentar o Pra Frente Pior, mas também participar de uma residência aí de uns 10, 12 dias, enfim, coisas que a gente ainda estava combinando, afinando detalhes. E em função da pandemia, não vai ficar para esse ano a parte presencial, mas como numa outra conversa com uma artista britânica que também viria para o festival, ela falou assim, tipo, não, a gente pode se adaptar, a gente se adapta, mas a gente quer se adaptar. Então, eu fiquei pensando nisso também, assim, tem uma parte muito legal de poder fazer o festival, sem dúvida, realizar, não passar esse ano em branco, por uma série de motivos, né, de dar trabalho para a equipe, de dar trabalho para os artistas, uma série de coisas. Tem sido muito interessante aprender sobre essas novas formas de se comunicar com o público, de se comunicar com os artistas. A gente está aqui agora, provavelmente vocês participariam de uma conversa com o público do festival, presencial, enfim, mas a gente está aqui agora, então a gente se adapta, mas eu ainda sinto muita falta daquele encontro presencial, daquela troca de energias. Então acho que a gente pode começar também por aí, passar a bola para vocês, para parar de falar. É, e saber de vocês como é que vocês pensam isso, né? Para quem não viu o trabalho, é um trabalho que vocês começam do início ao fim de mãos dadas, quer dizer, é uma corrente grupal e
enfim, daí a gente propôs, vamos fazer a residência de qualquer jeito, vamos fazer uma residência e descobrir formas da gente fazer isso. Então, a Inquieta vai fazer uma residência no Porto Alegre em Cena. Ninguém sabe o que que a gente vai fazer, o que que eles vão fazer, talvez nem vocês ainda saibam direito, mas essa parte também que talvez seja bonita, deixar esse espaço em branco para ver o que que surge. É, e, enfim, o que será que será? Mas a gente vai acontecer, a gente vai se encontrar com artistas locais e alguma coisa a gente vai conseguir mostrar para o público, contar para as pessoas. E de alguma forma isso, no mínimo, vai ficar como um reflexo cultural desse momento de pandemia. Então, é isso. Muito obrigado por participando dessa conversa com a gente, por estarem na programação do festival. E queria que vocês falassem então um pouco sobre todas essas coisas aí. Vai tu, Pires, eu vou. Então, acho que a primeira coisa, antes de tudo, é parabenizar, né, assim, porque eu acho que no ano, no período, né, no momento em que a gente vê tantas coisas sendo adiadas, tantas coisas sendo canceladas, né, insistir em fazer, ainda que se adaptando e pensando como essa adaptação de fato interessa, né, e não forçar a adaptação, mas o que de proveitoso a gente tem com essa adaptação é uma coisa muito bonita, assim, de poder perceber em Porto Alegre em Cena. Então, eu queria parabenizar o Fernando e a toda a equipe que está aí fazendo, inventando novas formas, né, de se fazer esse festival, que já tem um histórico, assim, tão importante. E isso, de alguma maneira, diz também do Pra Frente Pior. Porque o Pra Frente Pior, como o Fernando explicou ali muito rapidamente, né, assim, para não dar tantos spoilers, mas ao mesmo tempo é uma obra simples de se explicar, porque são 6 performers de mãos dadas, andando para frente, e ainda que espacialmente eles deem uma volta, é sempre para frente que eles vão, né? Então é um trabalho aglomerativo, por essência, né? Estamos sempre de mãos dadas, esfregando e se conectando e tocando nos outros o tempo inteiro, né? Essa condição que se coloca na dramaturgia da obra, ela é a condição, né, maior, assim. Eles precisam, nós, né, performers, precisamos estar de mãos dadas e fazemos tudo nesse período do trabalho de mãos dadas. E isso parece ser justamente o que a gente não deseja, né? Dentro da pandemia, né? Assim, é o que não se pode ter, né? E em alguma medida é muito forte ficar pensando nessa imagem. Ao longo aqui da conversa, provavelmente essa imagens do trabalho vão aparecer, mas se não, também acessem depois, porque fazer essa apresentação no começo que a pandemia foi anunciada no Brasil, né, que a gente ia entrar em lockdown, que a gente ia entrar no isolamento, enfim, lá em São Paulo, onde a gente ainda nem sabia o que era direito, o que era quarentena, o que era isolamento, quais eram as condições sanitárias enfim, ninguém sabia. Imaginar agora, alguns meses depois, daquela apresentação muito forte, e imaginar como que vai ser a primeira vez desse trabalho, após toda essa memória, né, que a gente está criando de isolamento e de não tocar nos outros, né? Então, antes de tudo, acho que é um trabalho que o fato dele não estar acontecendo concretamente falando, também é sobre o trabalho em si, né? Porque tem um pouco sobre isso, assim. Seria impossível fazer esse trabalho, cada um com máscara e de luva, e tendo um distanciamento só de 1 metro e meio entre cada performance, né? Então é sobre insistir nessa ação de seguir em frente, ainda que o que a gente vê pela frente é o pior. Então esse título, Para Frente Pior, é um título que às vezes soa bastante pessimista, mas ele é mais uma provocação para a ação, né? É um trabalho que não se intimida diante do pior, é um trabalho que cava e segue agindo, né? Então, nesse sentido, eu acho
que é um trabalho muito mais propositivo para a ação do que se perder ou niilista, né? Assim, de achar o pior, vai ser o pior, então não vamos fazer nada, já que vai ser o pior. Não, não vai dar certo, vai ser o pior e é por isso que a gente precisa fazer alguma coisa, né? Não sei se a Pires quer complementar com alguma coisa. O título do trabalho, ele nos leva para muitos lugares, né? Até porque é um título roubado. É um título que é muito parte da dramaturgia, não é um detalhe ou um enfeite, né? É um pedaço da coisa, né? Esse título do trabalho. Por isso que a gente muitas vezes performa esse título pelas cidades por onde a gente vai, né? Deixando essas marcas para que alguma coisa seja movida, né? Na época que o Pra Frente Pior aconteceu aqui, estreou em Fortaleza, tinha uma ação que era feita que era o Vai Dar Certo. Inclusive é uma expressão muito fortalezense, né? Muito cearense, vai dar certo. Então, por onde você andava na cidade, postes, tinha lá o extenso Vai Dar Certo. E era o vai dar com acento, né? O vai dar. E a gente ficava olhando para aquilo e dizia assim, puxa, mas se você ficar parado olhando para as coisas, achando que vai dar certo, você não vai fazer nada, porque você vai só confiar que aquilo vai dar certo e nada faz, né? E no nosso projeto, o Pra Frente Pior poxa, vai ser pior, vamos fazer alguma coisa, vamos agir, vamos sair desse lugar que a gente está para outro lugar. Então, partindo disso, a ação se constitui, né, da peça, se materializa, com o nosso corpo que vai, sabendo que vai piorar, por isso que a gente precisa fazer alguma coisa, porque pior, vai ser pior. Né? E partindo disso, vieram outras ações desdobradas, né? Derivações do pior, ainda pior de novo. E eu acho que é por conta dessa certeza, né, desse pior que acontece, não daqui a pouco, mas agora mesmo, que a gente precisa tomar alguma atitude, né, atitude de ação. Então, acho que o Pra Frente Pior tem a ver com observar o que se tem ali, né, na vida e fazer alguma coisa, de modo muito prático, muito material, muito simples. Por que um título roubado? É uma curiosidade, né? A gente fala assim, parece que... Então, o Beckett tem um texto que não é de teatro, que a tradução em português, essa não seria a tradução original, mas a tradução em português é Pra Frente o Pior. Essa tradução se dá porque a tradução do texto original, ele se remete a uma expressão conhecida na Inglaterra e depois apropriada nos Estados Unidos, que era ao oeste vamos, né? E aí em inglês seria ao pior vamos. E para fazer essa tradução, a tradutora foi muito feliz, porque ela associa a expressão Pra Frente Brasil, né? Ou é Pra Frente que se anda, enfim, é uma expressão popular também. E aí ela utiliza Pra Frente o Pior, fazendo aí uma associação não tão direta, mas mais possível. E esse título ele veio quando o espetáculo já estava se definindo, assim. A gente faltava, né, já tinha toda a estrutura dramatúrgica da obra, mas a gente ainda não tinha se conectado, assim, entendido como que a gente iria nomear essa obra. E aí a gente, voltando a estudar um pouco alguns textos que foram bases para a gente, sobretudo da Vila Pujá, no Corpo que Não Aguenta Mais, ele cita muito o Beckett, e aí a gente foi na obra original e separou com o título, né? O texto, o Pra Frente Pior não é uma montagem do texto do Beckett, né? Mas se você lê o texto do Beckett, talvez você pense que seja assim, porque tem muitas coisas, inclusive o primeiro parágrafo é adiante, 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 sempre adiante, e ele chega a falar que quem está ali, ele não chega a configurar a natureza, né? Assim, quais são os personagens, não existe personagem exatamente. Já é um texto bem na fase final do Beckett, assim, onde é basicamente só a voz que existe, mas ele chega a falar, tem uma passagem que ele fala que estão de mãos dadas. Então, é super possível você pegar o texto do Beckett e achar que ele escreveu o texto depois do Pra Frente Pior. A gente brinca
um pouco com isso, assim, dizer que a gente roubou o texto do Beckett, o título, ou que o Beckett roubou da gente, né? Mas então foi uma pura coincidência, vocês já estavam produzindo, o trabalho já estava em andamento e já tinha a questão das mãos. Tudo. A gente já estava apresentando abertura de processo, de trabalho. Antes a gente tinha um enunciado questão que era um corpo em final de festa, mas a gente sabia que esse enunciado não foi um enunciado para a gente criar, né? Foi o nosso processo criativo. Mas a gente sabia que esse não seria o título. Então, na verdade, eu acho que foi uma dessas fagulhas, assim, um desses presentes que o acaso nos dá. Sim, não é exatamente o acaso porque a gente foi atrás, mas, enfim, essas coisas que se encaixam aí, que a gente não explica exatamente, mas que, para mim, hoje, o título do espetáculo é a sinopse do espetáculo, né? Assim, é a apropriação do espetáculo, né? Então, poder se deparar também com esse material para criar, né? Vocês, enquanto espectadores que irão assistir a obra, ao entrar no teatro, você recebe um stencil, como a Piri estava falando, com a palavra para frente e pior, né? Então, é um título que fica ali com o espectador nas suas mãos, enquanto a gente está performando, e ao final você carrega esse stencil e uma provocação de agir também, né? Então é muito legal quando a gente recebe foto de gente que fez na camisa, que fez na parede de casa, sabe? Ou que simplesmente colocou o programa em algum lugar, não necessariamente utilizou como stencil. É sempre muito bom, assim, ver que as pessoas agem também de alguma maneira após o trabalho, assim. Acho que tem uma série de coisas muito legais, assim, do trabalho de vocês, da busca de vocês com relação a esse trabalho, pelo menos, né, que é o trabalho que eu conheço e depois fui vendo outros trabalhos, na verdade, não sei se é em decorrência do Pra Frente Pior ou coisas que foram surgindo, né, como as próprias, vocês fizeram, né, uma residência que tem um outro nome também parecido, e aí eu me lembro, eu fui em Fortaleza, uma vez eu estava em Fortaleza, e vocês estavam, que era também acho que organizado por vocês, umas leituras dramáticas, então tinha um encontro de falas, pessoas falando, e aí tinham leituras, quer dizer, tem uma articulação de vocês, de juntar as pessoas, de juntar textos e criações, então quer dizer, até o próprio programa do espetáculo, que de alguma forma pode ser interativo nesse sentido, né, ou pelo menos tu olhar para aquilo e pensar que tu pode fazer alguma coisa com aquilo, não é uma coisa totalmente parada, estagnada, como um programa que tu pega, lê, olha, guarda, joga fora, ou guarda lá para memória, lembrança, quer dizer, de alguma forma aquilo ali te instiga a fazer alguma coisa com aquilo ali também, né, ou pendurar em algum lugar, ou isso, usar de fato o stencil, né, e pichar aquilo em algum lugar. E o que eu queria falar, assim, eu assisti o espetáculo no Porto Dragão, que é um teatro, né, uma sala meio multiuso, assim, né, então que dá para adaptar a sala para várias formas, né, ou frontal, corredor, arena, enfim, é um espaço super bacana, uma grande caixa preta com arquibancadas que dá para fazer essa modificação. Mas é um teatro, né? E depois, quando a gente assiste, quando eu assisto o trabalho, sempre fico mais ou menos pensando onde apresentar esse trabalho em Porto Alegre, né, na programação do festival, que tem a mesma força de quando eu assisti. Mas no caso do Pra Frente Pior, tem uma coisa curiosa ali, porque ele, para mim, ele é um trabalho, e vocês me digam quais são, né, são as minhas impressões aqui também, mas ele é um trabalho que ele começa no momento com um texto, aliás, um texto muito bacana, não sei se é de vocês mesmo, aquele texto, e depois ele começa com ele vai nesse movimento, enfim, também não, para não dar muito spoiler, mas ele vai nesse movimento e ele vai para frente com esse movimento, né? Então, e tem essa cenografia de vocês também, que vocês criam mesmo um corredor, quer dizer, não interessa, mas enfim, independente do lugar onde ele está sendo apresentado, vocês têm uma cenografia e é nessa cenografia que é, digamos, a arena de vocês, né? A área de encenação de vocês. E eu fiquei muito com a ideia de apresentar ele em alguma galeria, né? Como eu falei, eu gosto muito dessa interdisciplinaridade, então também não sei se fui
eu que trouxe isso para o trabalho acho que já tem um potencial para isso também, mas eu fiquei muito imaginando levar esse trabalho para um outro lugar, que não necessariamente descolar ele do teatro, né, do espaço físico teatro. E, e aí depois, num outro momento que a gente se encontrou, também no encontro desses profissionais, assim que vocês estavam me apresentando, mostrando trabalhos de vocês, aí é que eu fui tomar conhecimento das residências que vocês tinham feito, dessas leituras, de umas instalações que vocês fizeram, e aí eu achei que tinha realmente tudo a ver, assim, da gente provocar, fazer além do espetáculo, que o espetáculo acontecesse em Porto Alegre, em alguma galeria, que fugisse desse espaço teatro que a gente conhece como teatro, mas além desse deslocamento, fazer também a residência que a gente pudesse provocar também, ter um espaço de criação de vocês, onde leituras pudessem acontecer, onde, sei lá eu, residências pudessem acontecer, e enfim, e acho que eu fiquei com essa coisa na cabeça, acho que tem tudo a ver, assim. Tu responde, Tini? Eu só acho que é legal falar, em alguma medida, que eu acho que o Pra Frente Pior a gente já fez nos dois extremos. Então, a gente já fez uma galeria, a gente, né, desdobrou o trabalho em várias possibilidades. Então, tem uma exposição performática chamada Derivações do Pior, onde tem várias performances que englobam essa pesquisa, e algumas delas foi uma apresentação direta do Pra Frente Pior ou uma performance muito parecida. Então, a gente faz o mesmo cenário numa galeria, né, com a mesma disposição, enfim. E a gente também fez a estreia do trabalho, na verdade, se deu no teatro estadual daqui, que é o Teatro de Alencar, que seria como se fosse o São Pedro daí, né? Teatrão antigo, lindo. Exatamente. E aí, quando a gente estreia esse trabalho, a gente vai para cima do palco com o público, e em vez da gente continuar a mesma estrutura, né, o mesmo ângulo do público em cima do palco, a gente inverte. Então, o que o público vê de fundo, além do nosso cenário, são as cadeiras do teatro, né? Então, uma das características, na verdade, do trabalho é utilizar a arquitetura de onde ele está. A gente faz com que você perceba o espaço onde você está. Então, quando a gente vai estrear lá no Teatro Alencar e apresenta com todo aquele, né, sei lá, 1000 lugares que cabem no Teatro Alencar, com toda aquela arquitetura, aqueles vitrais que vieram da Suíça, sabe? Assim, aqueles ferros europeus de fundo em contraste com os nossos corpos, né? Então, ao mesmo tempo que a gente pode ocupar um espaço de um teatro super tradicional para revisitá-lo, né? Para reutilizá-lo de uma outra forma, a gente também super dialoga com espaços que não são tidos especificamente para teatro, né? E o trabalho ganha força, assim, e ganha forças diferentes em cada um desses lugares, eu acredito, mas muita força, né? Quer falar uma coisa, Cris? Travou? Não, travou não. Não, só que eu acho importante essas lembranças que o Andrei trouxe aqui e também que o Fernando lembrou, porque é como se o trabalho tivesse essas pernas, esses braços, sabe, espalhados por aí, porque não é só uma peça. Eu acho que nunca foi para ser uma peça, porque no começo do processo, esse trabalho surge no laboratório de teatro do Porto Iracema. E, na época, o nosso desejo, quando a gente entrou no projeto, era fazer uma pesquisa, era ver no que isso ia dar. Né? Então, muito perto da finalização do laboratório, a gente tinha um outro trabalho levantado, outra coisa, com cena, com texto, com marcação, tudo direitinho. A gente abriu mão em cima da estreia, assim, abriu mão de tudo para seguir nesse outro caminho, porque foi um outro caminho que trazia ali um corpo daquela pesquisa que tinha começado antes, mas a gente precisou muito abrir mão daquilo para conseguir deixar com que esse corpo ganhasse essas pernas, esses braços, como hoje a gente vê o Pra Frente Pior, se desdobrar em diversas outras ações
dentro da galeria com o Ainda Pior de Novo, né, onde a gente fez diversas ações nessa galeria do Banco do Nordeste, o Pajeú, que a gente acabou tendo essa relação mais forte com a cidade, né, com esse rio que atravessa toda a cidade e que é absolutamente soterrado, esquecido. E aí a gente vai descobrindo outras trajetórias por onde ir, né? As fotografias da outra exposição que foi realizada numa casa de artes aqui, que é o Salão das Ilusões, ao lado de diversos fotógrafos, né? Que foi o Derivações do Pior. Então eu acho que essas ações vão sendo estruturadas, né? O Zine, que o Andrei aí é um dos grandes autores do Zine, da Inquieta, que eu acho que também é uma performatividade da peça, né, que é causar essa criticidade nos corpos que veem, nos corpos que refletem sobre esse trabalho, né? Então eu acho que nunca foi para ser uma peça, sabe assim? Eu acho que é muito eu não estou falando aqui de modo pretensioso, eu só estou falando de fato de uma materialidade que é o trabalho, assim, é que ele é um monte de outras coisas, não só uma apresentação de um espetáculo, sabe? E eu acho muito legal essa performatividade que se multiplica, que se diversifica, né? Porque aí a gente consegue associar a ação do corpo daquelas pessoas que fazem a ação da peça, que é uma ação simples de andar de um lado para o outro, e dentro disso surgir uma diversidade de outras ranhuras, né? Com as pessoas que estão ali assistindo esse trabalho, porque quem assiste faz parte da ação, de ficar olhando aquele negócio de um lado para o outro. E que é desgastante assistir, é desgastante executar a ação, né? Então é uma ação que está todo mundo ali junto nessa beira, né? Nessa beira do precipício, né? Então é muito importante a gente pensar que para além de uma peça tem esse impulsionar para uma ação, para alguma coisa que vai acontecer, que está acontecendo, na verdade. Eu acho que é muito mais o que já está acontecendo do que o que vai acontecer, né? Quando a gente fala para frente, o pior a gente não sabe, né? A gente não tem noção do que é o que está para vir. A gente tem noção do que está aqui, agora, acontecendo, né? Então, eu acho que tem essa redundância, né, que vai se enrolando nessa coisa do que a gente acredita e do que a gente está vivendo exatamente agora, né? Então, é um negócio com várias pernas, assim, braços, esse trabalho, né? A residência vocês fizeram quanto tempo depois da... Quer dizer, esses desdobramentos da peça vocês fizeram quanto tempo depois da estreia ali? O primeiro desdobramento foi essa residência que a gente chamou na época de Pessoas Cavando Seu Próprio Fim, onde a gente faz essa dramaturgia do trabalho, né, de estarmos de mãos dadas andando para frente, com mais 35 pessoas, então éramos 40, de mãos dadas, saindo ali da Praia de Iracema, do Porto Iracema, de onde o trabalho surge, até 3 quilômetros depois. Então a gente andou durante 3 quilômetros, com 40 pessoas de mãos dadas, e isso durou 3 horas. O tempo foi o acaso, a gente não combinou que ia durar 3 horas. E no meio do percurso a gente se depara com a série de né, a cidade, com as pessoas vivendo a cidade. Então a gente faz isso 4 meses depois da estreia. A gente estreia em abril, a gente faz essa residência em agosto. Muito ali também já entendendo que a gente não queria fazer só um único trabalho, mas desdobrar essas questões. Em janeiro do ano seguinte, a gente faz a primeira exposição performativa, que tem essa série de performances como o Pajeú, que a Andrea comentou. E a gente publica o Arquivo do Pior, porque ali a gente já tinha desmembrado uma série de possibilidades, assim. E no ano seguinte, aí 1 ano e meio, 2 anos depois da estreia, né, o ano seguinte da exposição, a gente faz a segunda exposição, mas é uma exposição fotográfica, que a gente convida 3 fotógrafos para realizarem obras com nossos corpos, dialogando com as questões. Eles já tinham fotografado o espetáculo, mas criando novas obras a partir daquilo, né? Então... Tá, e essas fotos que tu estava falando, André... Não, peraí, deixa eu mudar a coisa de exibição. Melhor. Essas fotos que tu estava falando, André, da exposição que vocês fizeram, são as fotos que vocês têm elas impressas nos magnetos
Ah, sim, a gente começou a fazer outras formas de ver o trabalho, né? Então, sim, a gente fez uns imãzinhos, Mas são as a fotos gente da já fez exposição, foto, sim, da ah, exposição. que são lindas. E vocês posaram para essas fotos antes, então, porque não são fotos do espetáculo exatamente. Na Exatamente. Então, verdade, desculpa, cada fotógrafo fez a proposição, né? Então a gente Ah, foi entendi. conversando, teve encontros com eles, lemos textos, eles rolaram no chão também. Então foi muito rico o encontro com essa galera da fotografia, porque a gente foi para os lugares onde eles achavam que aquilo podia produzir coisas para o trabalho, junto com o trabalho, né? Foi bem lindo. Um dos fotógrafos, o Igor, ele hoje está super interessado por performance e tudo. Despertou muito essa ação. o Igor chegou, inclusive, a uma das vezes que a gente fez o PAGU, ele chegou a performar com a gente segurando o garrafão, né? Ele não estava só performando com a câmera, né? Querendo imagens, mas ele entrou tanto, assim, se tornou tanto um parceiro da gente, que a gente convidou ele para fazer performance, né? Assim, abraçar um garrafão e fazer a performance junto com os inquietos, né? E, assim, é muito legal ver como que as questões que eles trouxeram, ainda que fossem desdobramento das nossas obras, elas também estão muito vigentes hoje. Por exemplo, a Linga Cássio, que é uma das fotógrafas, né? Ela propõe que a gente faça experiência na Sabiaguaba, que é uma região aqui da cidade de Fortaleza, que possui tanto mangue como dunas, mas especificamente com ela foi nas dunas, né, em umas ruínas de umas casas. E hoje, especificamente essa semana, aqui em Fortaleza, a gente está enfrentando uma série de manifestações contra empreendimentos que querem construir prédios e acabar com as dunas, assim. Então é uma área né, que teria muito valor aí para as empreiteiras, né, para as empresas, né, enfim, que constroem apartamentos, constroem espaços residenciais. Só que tem questões ambientais muito sérias envolvidas com isso, né? Então, poder, nesse momento, né, que a gente está, durante a pandemia, revistando nossos arquivos, e perceber que ali já era uma área, né, um lampejo, assim, de entender que é importante a gente trabalhar nesses espaços de reserva ambiental, também para trazer um pouco desse diálogo, assim. Porque o trabalho em si, o espetáculo que você vê na sala, ele é muito urbano, né? Tem essas chapas de alumínio que são usadas para tampar terrenos baldios em processos de construções. Tem esse chapado, né? Esse piso no chão que lembra muito piso de ônibus ou piso de elevador antigo, né? Que é cheio de texturinhas assim. Então, e é tudo prata, né? Tudo reflete. Então é um trabalho muito urbano. E aí nesses outros trabalhos, nesse desdobramento, a gente começa a produzir outras imagens, né? Que não só a imagem de corpos urbanos, né? Assim. Então foi de fato muito muito rico e nos interessa muito produzir diálogos com artistas que não são exclusivamente pensando corpo, pensando cena, né? Porque eles podem nos provocar a pensarmos novas performances diante de tudo isso, novas formas de estar dialogando, assim. Eu acho que essas coisas são. Vocês estavam falando antes, né, quando vocês estavam fazendo o trabalho e aí encontraram o texto do Beckett, quer dizer, encontraram coisas já no texto do Beckett que falavam de vocês. É muito incrível e meio surpreendente esse processo criativo, né, de um trabalho que a gente às vezes é meio que do nada tu encontra um elemento que tem um diálogo total, que tem enfim, ele se encaixa perfeitamente naquilo
que já está sendo pesquisado, que já está sendo procurado, ou eventualmente tu acha um elemento ali que ele parece que foi feito para aquele trabalho. Então, são coisas que vão sendo encontradas assim nesse processo que eu acho que são incríveis mesmo. Eu faz muito tempo que não participo da montagem de um trabalho, mas pensando na construção do festival, isso acontece também, né? Quando a gente tenta, de alguma forma, pensar o Porto Alegre em cena, que as peças consigam, que de alguma forma o público que acompanha o festival, ou mesmo que não consiga acompanhar todas as peças, que é impossível, né? Normalmente a gente trabalha aí com um universo de, sei lá, de 40 espetáculos. Tá tendo um ruído no microfone daqui? Tá. A gente trabalha aí com um universo de 40 espetáculos, 50 espetáculos, entre peças locais, nacionais, mundiais, internacionais. Mas tem uma vontade de provocar uma discussão e que essa discussão consiga repercutir ao longo dos trabalhos. Então, quando a gente monta aquela grade de programação, é uma peça que, de alguma forma, ela se encaixa com todas as outras. Existe uma dramaturgia do próprio festival, existe uma dramaturgia do festival começar de um jeito e depois ele chegar num outro momento e aí ele dá uma caída, uma subida, uma caída. Quer dizer, tem um pensamento, não só para a escolha dos trabalhos, mas para como esses trabalhos vão se deslocar ao longo do festival e como é que essa discussão ela vai permear, ou as discussões vão permear todo o festival, assim, né, do início ao fim. Então, e aí tô dizendo tudo isso, na verdade, porque para esse ano e são trabalhos aparentemente bastante diferentes, mas a gente estava há pouco, tive uma conversa já com a Gabriela Carneiro da Cunha, que é uma performer maravilhosa. Ela teve no festival também já há uns anos atrás com um outro trabalho, que era Guerrilheiras do Araguaia, e agora ela viria ao Porto Alegre Cena, e por isso a gente fez também uma conversa, né, para falar sobre o Altamira 2042, que foi o último trabalho que ela criou em Altamira, né, que faz parte de um grande projeto dela. Depois vai ter a conversa que a gente fez também, vai estar disponível aqui no nosso canal em cena. E aí tu trazendo essas coisas que tu está falando agora, né, desses empreendimentos imobiliários, dessa exploração de pequenos grupos empresariais, de pequenos grupos de pessoas que trabalham pelo seu lucro, né, que de alguma forma tem uma liberação aí também de acordos com o poder público, mas que existe uma exploração ecológica tremenda, né? Quando eu falo exploração, é uma exploração realmente danosa. E o Altamira 2042, quando ela vai para Altamira, é na verdade para pesquisar, para vivenciar e pesquisar quais são as realidades daquelas populações ribeirinhas, daquela região, e o impacto da hidrelétrica de Belmonte naquelas populações, naqueles povos ali. Então, são cenários bastante diferentes, maneiras de conduzir o trabalho também bastante diferentes, são pontos de vista diferentes, mas que muitas vezes eles, de alguma forma, eles se encontram e acabam. Isso é o que eu acho mais lindo quando a gente consegue perceber isso, quando eu consigo perceber isso, quando estou montando a programação e quando eu vejo que de alguma forma o público também, isso também reflete na percepção do público, é isso, encontrar em espetáculos tão diferentes, as pessoas começarem a fazer essas associações e isso vai provocando essa discussão que eu acho que é o grande barato do que eu tenho vontade de fazer durante o festival, assim, né, da gente estar nesses espaços de tanto as mesas reflexivas, que é um papo um pouco mais cabeça, embora a gente tente desconstruir um pouco todo esse cabecismo desses espaços de discussão, mas muito também acontece no momento do ponto de encontro, que é um momento totalmente relaxado, em que a gente está com uma cerveja na mão, uma música de fundo, quer dizer, num momento super descontraído mesmo, mas e as pessoas saíram de um espetáculo, outras saíram de outro, estão se encontrando naquele lugar e vão encontrando juntando essas pequenas peças que a gente vai largando por aí, assim.
Então, acho um barato ouvir isso, essa relação do trabalho ali. Mas eu queria voltar um pouquinho só, porque eu fiquei encantado quando vocês falaram. Bom, depois vocês vão me interrompendo também se quiserem falar sobre isso que eu acabei de falar. Não, queria Mas. parabenizar essa coisa da dramaturgia, da curadoria, assim, porque de fato não é todo festival que se propõe a tecer um discurso, né? Ainda que um discurso de múltiplas vozes, né? Mas às vezes você vê mostras que são recortes quase que aleatórios da produção que está sendo feita ali naquele momento. E você poder acompanhar um festival que tem um pensamento curatorial né, por trás, ou que, enfim, sustente daquilo, é de fato dramaturgia, né? Então, a curadoria é uma dramaturgia, compõe uma dramaturgia, produz dramaturgia. E isso é muito bom, assim, poder estar junto nisso, de alguma forma. Mas. Não, a ideia é um pouco. É bem essa mesmo, né? Que as coisas façam mais sentido, assim, né? E isso não ser só uma amostra de trabalhos, mas, enfim. Eu não vi, e vocês que me contaram nos encontros que a gente teve, sobre essa caminhada de 80 mãos, né, de 40 pessoas caminhando pela beira da praia ali. E acho que seria uma das coisas que a gente provocaria aqui e tentaria fazer aqui, quem sabe a gente faça ainda, em, no mundo pós-pandêmico. Mas eu fico imaginando, sabe, tipo, é uma coisa que não precisa. Porque o próprio Pra Frente Pior, essas 6 pessoas juntas, é, além dessa reflexão desse presente, né, desse momento que ele já está ali, posto, como vocês falaram, para mim é uma obra que me leva muito para um estado de contemplação. Né? É difícil não falar tanto da peça, para não criar esse spoiler aí, para não ficar falando demais sobre a peça para quem não viu o trabalho, mas basicamente isso que o André falou antes, né? São 6 pessoas de mãos dadas caminhando para frente, assim. E, e é um trabalho muito de contemplar. Para mim, foi, talvez por ter visto 2 vezes, mais ainda, me gera muito um espaço de uma obra de arte viva, é, então é live art, assim, tipo, de ser realmente uma coisa que. E aí e talvez essa segunda vez tenha sido mais isso, porque já conheceu o trabalho, de me colocar mais relaxado ainda no papel de público e contemplar aquele movimento todo. E é óbvio que essa contemplação é como contemplar por horas uma obra de um quadro qualquer, seja um quadro que se mexe ou um quadro estático, mas aquilo abastece a gente também de questões, né? E nem que seja e é uma coisa que me interessa muito também, né, esses impactos estéticos, né, esteticamente é algo diferente do que a gente está acostumado a ver, então abastece a gente também. Então, é, de alguma forma também a gente vai levar isso para o futuro, nem que seja um futuro próximo, mas a gente vai levar isso para um futuro. E pensar isso feito por 40 pessoas deve ter sido uma loucura, deve ter sido incrível. Eu não sei se as pessoas conseguiram assistir, imagino que não. Não sei se teve gente que acompanhou todo esse trajeto, mas eu acho que por onde isso passou deve ter sido incrível. Eu não vi, infelizmente, mas não sei se vocês têm relatos disso. Eu acho que eu e a Pires aí o André, a gente vai ter relatos diferentes, né, desse processo, assim. Mas primeiro, só para explicar, não foi um trabalho que a gente necessariamente divulgou para ser assistido. Houve sim uma divulgação mínima e tal, e por isso apareceram algumas pessoas para assistir e acompanhar todo o percurso. Mas era um trabalho para ele existir na vida cotidiana de Fortaleza, na orla, né? No espaço público onde as pessoas vivem. Então, no meio desse caminho, a gente se deparou com rodas de capoeira, se deparou com roda de pregação, a gente se deparou com crianças brincando de patins, a gente viu aqui em Fortaleza, não sei se aí, se bem que acho que hoje já é uma coisa nacional, né? Um bem cultural nacional. Aqui tem uma coisa parecida com o Carreta Furacão, né? Que é o trem da alegria. Então a gente estava ali, só que é um trem de 2 andares, com LED, com tudo.
onde as pessoas fazem festa dentro. Então a gente estava andando em um trem ao nosso lado, de 2 andares com muitos personagens pulando. Então, e a maré, a ressaca do mar também, tocando nos corpos, as pedras, a maresia, né? Aqui em Fortaleza tem muita maresia. Então, restaurantes, enfim. A gente de fato contrastou com muita coisa. E eu estava, nessa performance, eu estava acompanhando, filmando, né? Então eu não estava com as mãos dadas. Tá. E aí eu consegui observar de muitos ângulos diferentes e também ouvindo as pessoas. Porque como eu estou filmando, muita gente chega para perguntar para mim, né? Se aquilo é arte, como é que é aquilo, se era uma manifestação, se era um protesto, aí, né, enfim. Aí o bandido doido, o que é esse povo? Enfim, aí vai para várias perguntas possíveis, assim. Gente muito interessante, e é muito legal como que essas perguntas também outras pessoas vão ouvindo e vão se aglomerando ali e crescendo e trocando comentários e pensamentos, e um vai tentando explicar para o outro, discutir aquelas imagens. A gente está falando também de um momento de muita polarização política, que é agosto de 2016, né? Então, foi ali mais ou menos no final do processo de impeachment. Então, tudo e qualquer manifestação da rua, desde então, né, qualquer tipo de ação na rua, as pessoas associam rapidamente a uma ação política nesse sentido, né? Porque já seria política independente disso. Mas nesse sentido do partidário quase, né? Assim, da política, da macropolítica. Então foi muito forte, assim. E uma das coisas mais bonitas nesse processo foi o quanto a gente conheceu outros artistas de diversas linguagens. Tinha gente do Peru fazendo essa residência porque estavam passando pela cidade, viu e fez. Gente jovem que estava fazendo teatro já conhecia nosso trabalho, e pessoas que nunca tinham feito nenhum trabalho, assim. Então, estavam se dispondo ali a performarem pela primeira vez, né? Então, quando você tem 40 pessoas juntas, de fato, é muita diversidade, né? Então, poder ter um pouco de contato com cada um desses corpos e a história que cada corpo tem, né? A força que cada corpo tem, é muito... alimenta muito a gente como artista, diria, né? Nos faz produzir muitas imagens e possibilidades e interesses, né, de discussão. E se a Andréa quiser contribuir... Durante, né, é muito importante também que teve um processo antes da performance, onde a gente fez ações muito ligadas a uma preparação física, não só para compreender a ação em si, para refletir sobre o trabalho, as questões políticas, poéticas, mas também as questões do corpo que ia lá para a rua, né? Então a gente foi o encontro, né, que a gente tinha com eles era um encontro de treino mesmo, de tênis, de correr, de tentar descobrir como é que é segurar a mão de alguém durante tanto tempo, como é que é correr segurando na mão. Então foram encontros muito práticos, muito, eu diria até divertidos, porque a palavra divertidos sem ser pejorativa, assim, mas no sentido de aproveitar uma diversidade de outros elementos que muitas vezes as residências acabam não tendo, né? Sobretudo quando são residências numerosas. É muito fácil quando se tem uma residência para a realização de uma performance, já está tudo escrito, já sabe-se como será, e aí vai passando o roteiro para os performers e eles vão aprendendo e vai sendo muito mais tenso do que a experiência, sabe? Assim, eu acho que teve ali uma ação muito viva da experiência. E no dia de fazer a ação, a diversidade também emergiu, assim, que eram perguntas diversas, como o Andrei disse, tinha gente a primeira vez fazendo alguma coisa na vida, que chegava e dizia assim, André, o meu figurino tá bom. E tinha gente já há muito tempo fazendo trabalhos que estava lá, todo mundo junto, e essa foi a maior beleza, sabe?
que no começo a gente tinha assim algumas regras, né, algumas restrições dentro da ação, não pode soltar a mão, não pode tal coisa, a gente tinha as restrições. E que, ao longo do percurso, essas restrições foram se modificando, porque... e também a presença do Andrei filmando modificava também a ação, porque a nossa ideia era furar o cotidiano, era furar ali aquela passeata, né, dos turistas, chegar com aquela multidão ali e tentar gerar alguma ebulição ali naquele espaço, né? Mas quando se tem alguém filmando, aí as perguntas se tornam: isso é um filme? Vocês estão fazendo um filme? Isso é arte? Né? Então, de certo modo, não só a presença dele filmando, mas a presença da filmagem aumenta um pouco isso, né? Então, as restrições foram sendo modificadas, porque quando chegou-se na roda de capoeira, já tinham passado carro de som, não sei o quê, gente com carrinho de pipoca, já tinham passado um monte de perguntas, quando chega ali no fofo da praia, que chegou na roda de capoeira, a gente parou ali, não soltou a mão, mas foi atravessado pela roda de capoeira, sabe? Então, teve ali já uma troca com aquela roda de capoeira no sentido de tá de mão dada, mas dá uma paradinha, o pessoal começou a não soltar a mão, mas movia o corpo assim, já entrelaçado com aquele som. Quando veio esse carro da alegria, esse carro gigante, esses personagens ficaram malucos. Então foi assim, uma ação de fato do agora, né? A gente não sabia o que ia acontecer, a gente não tinha noção do que ia acontecer. A gente só sabia que não podia soltar a mão até o fim. Então, a gente também tinha combinado até um ponto e a gente passou desse ponto, foi mais longe ainda. Né? Então, foi muito vivo, foi uma experiência muito viva e que fez muito sentido para aquele momento. E eu acredito que se a gente fizer hoje, agora, essa mesma ação, vai ter outro sentido e sempre o sentido vai se renovar de acordo com os tempos que se vivem, né? Então, eu acredito muito que essa residência e essa performance tem essa força muito grande do espaço e daquelas pessoas que vão invadir esse espaço, né? Então, eu acho que por mais que a gente tente roteirizar, restringir, isso tudo vai ser modificado por essa ranhura, né, por essa coisa forte que existe na relação que vai existir entre essas diferenças, entre essas pessoas, né? Então, foi, de fato, uma experiência incrível mesmo. Não, parece. As imagens... Tá aí esse vídeo, ele existe? A gente não pode mostrar umas imagenzinhas desse vídeo? Pode sim. Ele não foi trabalhado artisticamente, porque ele foi feito para registro, mas é super possível a gente... Sim, uns flashes passando aí, pela capoeira, tá passando pelo trenzinho da alegria. Só os momentos sim, assim, ápices. É importante. Acho que seria incrível a gente poder mostrar. Claro. Agora, eu não sei se isso que a gente falou também vai estar no final, né? Vai estar tudo! Coisa, mostra. Vai estar tudo! Porque eu acho que é um convite também, a imaginação, né? Você fala, você que não viu, né, Fernando? Não vi. O trabalho, mas ouviu falar, eu consigo imaginar que o trabalho está acontecendo aí, sabe? Porque você, lógico, você é um curador e você tem essa visão, né, assim. Mas quando a gente começa a descrever esse trabalho e começa a falar da vivência, eu acho que cada um traz para sua rua, sabe? Cada um traz para o seu... Sabe, como é que seria isso passando aqui, né? Na minha rua agora, enfim. Como é que seria se eu tivesse ali dentro, né? Também de mãos dadas, enfim. E é um trabalho que a gente sempre quis refazer ele. Por isso que a André falou, né? Ele ele carrega ali uma força muito daquele instante. Então, de lá para cá, de 2006 para cá, né, 2016 para cá, o Brasil, o mundo, né, enfim, as experiências sociais, essas experiências de comunidade, porque 40 pessoas, né, são várias comunidades ali, você pode
tá nomeando essa comunidade de diversas formas, elas vão se modificando completamente, né? Então, é muito, muito bom poder estar compartilhando agora, nesse momento, enquanto você está aí assistindo em casa, algumas imagens, e pensando nesse trabalho, né? Assim, como é que é esse trabalho agora? Agora numa tela, né? Mas também como corpo, também como atrito social, assim. E ver, acho que a gente pode falar também sobre isso, sem dúvida. Né, não é, a gente não está aqui fingindo que a gente está ao vivo. Esse vídeo vai sair só durante o festival, Sim, mas a claro. gente está gravando previamente. Mas também acho legal a gente falar disso, que a gente está, então, né, como eu falei lá no início, a gente está bolando como é que a gente vai fazer esse encontro do jeito que dá, né? Meio uma pandemia mundial catastrófica, enfim, coisas boas, coisas ruins, altos e baixos, enfim, é o que se fala muito, mas, enfim, nos impõe esse estado aqui, né? Então, de que forma que a gente vai... Certamente, quando as pessoas estiverem ouvindo essa conversa, o resultado provavelmente ela deve sair um pouco antes do encontro, depois do encontro com o público, digamos, né? Que vai acontecer depois dos encontros de vocês com os artistas locais, enfim, com que quer que vá acontecer com essa residência virtual que a gente vai fazer durante o festival. Então, né, nesse exato momento, provavelmente quando esse vídeo estiver indo ao ar, vocês já vão ter desenvolvido várias coisas, outras vão estar provavelmente acontecendo, e ninguém sabe ainda o que exatamente, mas é isso, né? A gente falou lá no início, né? Parabenizando o festival. É claro que eu fico super feliz de poder estar fazendo o festival, mas queria saber como é que é para vocês que trazem esses relatos dessa experiência, né? De tanto para frente pior, que são 6 pessoas, mas é um bolinho aglomerado de 6 pessoas, na vontade de fazer essa grande performance com, sei lá, 30, 40 pessoas. Numa via pública, como é que vocês veem as possibilidades, né, de eu chegar para vocês, vamos fazer, eu quero que vocês façam, vocês topam fazer, então como é que isso rola, como é que foram as conversas de vocês entre um grupo para pensar possibilidades de se trabalhar um encontro virtual e ver onde que se chega, só para a gente ir se encaminhando também para o final e poder falar um pouquinho disso, assim, como é que está sendo essa construção para vocês? Eu acho que é não saber também. Tem a ver com não saber e, ao mesmo tempo, desejar, querer encontrar possibilidades de trabalho. Não só porque a gente precisa trabalhar, mas porque o movimento das coisas também precisam ser refletidos, né? A gente precisa pensar em ações. Quando a gente estava pensando na performance, a gente pensou exatamente nisso, assim. Que ação é importante para tudo isso que a gente está vivendo agora? E tudo isso que a gente está vivendo agora influencia muito na nossa ação, que é uma ação de presente, é a ação da presença. Então, como que a gente pensa até a gente pesquisou artistas que trabalham com performance que se relacionam muito com esse campo do importante, de uma ação que se faz importante, que se faz necessária, porque está ali refletindo sobre alguma coisa. Né? Então, quando a gente vem com essa ideia de trabalhar com uma corda, de pensar o lado forte e o frágil que existe em algo, nessa questão ligada à força, isso tem a ver com uma necessidade, sabe? Um pedido do corpo, uma busca que o corpo vem fazendo para os dias que a gente vem vivendo, né? Então, não existe muita coisa que a gente sabe. Existe muita coisa, existe um sentido para onde a gente olha, né? Existe muita coisa que a gente quer, né? Então, as nossas reuniões tinham muito a ver com achar algo que, mesmo não sabendo muito sobre essa coisa, a gente soubesse ali desse centro da coisa, desse miolo que pudesse se mover, assim, e soltar coisas para todos os lados, né?
Então, a nossa proposição se relaciona muito com essa força. E não pensando, como a gente até descreveu, não pensando que a força existe o seu lado oposto, que é a fraqueza, não assim, mas pensando que a força já contém um monte de outras coisas, inclusive a fragilidade, né? Então, para onde se olha e onde você encontra forças nas coisas que você olha. Então, isso nos interessa muito, a observação, observar e construir narrativas com essa observação, narrativas materializadas, né? Narrativas de ação, narrativas ligadas a um gesto, narrativas ligadas a esse estar, né, nessa distância, porém nessa juntura, né, nesse estar junto, nessa conjuntura, né? Então eu acho que circula em torno disso, mas não se sabe muito sobre o futuro disso. Eu acho que isso vai ser a coisa mais linda, que a gente vai poder estar ali unidinhos, né, com a surpresa. A gente vai poder se assustar, né, vai poder se surpreender com alguma coisa que vai aparecer que a gente não conhece. Então, acho que isso é o que é mais importante para agora, né? E junto com isso, né, saber que a gente ainda tem força para fazer algo, né? No meio dessa, tenho certeza que cada pessoa viveu esse momento de isolamento e de quarentena de uma maneira muito particular e individual, né? A gente teve experiências muito específicas, teve pessoas que de fato conseguiram viver o isolamento com tranquilidade, teve pessoas que tiveram crises internas, tiveram pessoas que não conseguiram por outras necessidades, por estar cuidando de alguém, né, ou por precisar trabalhar, enfim. Então, em alguma maneira, essas experiências, ela que a gente passa, né, nesse instante, ela nos modifica de alguma maneira, né? E nos coloca muitas dúvidas e muitas incertezas. É muito bonito poder imaginar que a gente vai voltar a se encontrar no teatro como antigamente. Mas, nesse momento, o que impera são as incertezas, são as dúvidas, né? Então, no meio disso, dentro disso, imerso a isso, que força que a gente tem para agir, para fazer, para estar junto, né? Como estar junto, né? Sempre foi uma pergunta dessa pesquisa, né? E agora ela se renova, assim, né? Então, tudo isso que a Andrea fala, né, de maneira mais estética e de procedimentos de criação, também se impõe nessa vontade de fazer alguma coisa, né? De olhar para tudo isso e perceber que ainda pulsa, né? Que ainda tem, que o atrito ainda existe para ter fagulha, né? Que ainda há um incêndio aí, metaforicamente falando, para ser queimado, né? Ainda tem muita força, ainda tem muito material. Acho que é isso, assim. E eu acho que estar no festival é mais importante ainda, nesse sentido. Porque o festival é um espaço de encontro, né? Então, é o espaço para o encontro. A gente poderia fazer essa ação também, essa residência também fora de um festival. Mas poder estar dentro dessa dramaturgia mais ampla é algo muito muito estimulador, né, para nós artistas podermos ter outros materiais com outras perspectivas para ser atritado, né, para atritar, para produzir. Eu acho que é isso aí, assim, né? A vontade também de fazer, de chamar vocês, ó, rola de fazer, vamos fazer. E há pouco andei falando com o Andrei, né? Assim, claro, quando vocês começaram a me apresentar as primeiras ideias de vocês, tudo, também é tirar um peso de alguma coisa careta, de alguma exigência de que as coisas tenham que funcionar de um jeito, que tenha que cumprir uma carga horária, que tenha que cumprir um resultado, sabe? Não tem que nada, não tem que cumprir nada. Acho que o que tem que é respeitar as vontades, e isso que a Andrea faz, né,
não é nem só uma vontade da cabeça, uma vontade da necessidade de comprar o pão, mas é às vezes uma necessidade do próprio corpo, né? Uma voz que vem do corpo para falar para a gente começar a se comunicar. Então, quando eu pergunto que vontade vocês têm, rola da gente fazer uma residência, mesmo nessa circunstância, no festival, no sentido de vamos se encontrar, vamos promover encontros, vamos encontrar com outros artistas aqui que a gente pode achar cujos trabalhos de alguma forma também façam sentido com o trabalho de vocês, ou não, mas é pelo menos isso, né? Provocar esses atritos, provocar um encontro, provocar o conhecimento dos trabalhos de outras pessoas, Brasil afora, né? Em outro canto, vocês estão em Fortaleza, a gente aqui em Porto Alegre. Então, acho que esse espaço de encontro, sem dúvida, é um dos momentos mais bonitos da gente fazer no festival. E fico super feliz da gente realizar, de estar com vocês, da gente poder provocar esse encontro. Acho que também, independente de um resultado artístico, eu não sei nem como é que vai ser o festival também esse ano, né? A gente está planejando uma série de coisas que eu acho que são bacanas para as possibilidades que a gente tem, mas a verdade é que eu nunca fiz, não sei. Né? Eu trabalho há 15 anos no Porto Alegre Cena, aquele Porto Alegre Cena, esse Porto Alegre Cena aqui, da tela do computador, eu nunca fiz, não sei como é que vai ser, qual vai ser a adesão do público, como é que vai ser para as pessoas, mas também isso é bonito, né? Também isso vai despertar, manter a gente vivo, atenta, e é isso. E no mínimo, eu acho, como eu falei no início, acho que é um produto, esse produto é uma palavra muito boa, né? Mas é um encontro artístico que vai falar sobre esse momento de pandemia, né? No mínimo vai refletir um tempo e um espaço para a gente. E fico felizão que a gente vai fazer isso juntos, que vocês vão fazer parte disso. Muito obrigado, podia ficar horas aqui conversando com vocês, mas era isso. Obrigado também. Obrigada, Fernando. Obrigada, Andrei lindo. Valeu, Obrigado gente, a todo mundo querida. aí do Porto Alegre em Cena. Obrigado demais.